Olá a todos do nono ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso livro, A Descolonização da Ásia e da África. Bom, na aula passada, estudamos sobre a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Ambas as guerras aconteceram, assim, dentro desse contexto da Guerra Fria, ou seja, a Guerra Fria foi de 1945 a 1991, de modo que foi esse intenso embate com a União Soviética e também, logicamente, os Estados Unidos. Essas duas grandes superpotências, assim, se embatiam, elas se digladiavam o tempo inteiro, a fim que viessem assim ter o controle político, econômico, social, tecnológico, cultural e etc. Então, um dos frutos, assim, dessa Guerra Fria foi justamente a fragmentação, a divisão da Coreia que existe até hoje. Coreia do Norte, ou seja, é a Coreia comunista, e a Coreia do Sul é a Coreia capitalista. Vimos que diretamente essas grandes duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, não bateram de frente, porém, elas financiaram, enviaram tropas e assim contribuíram em maior ou menor escala para os conflitos quentes que aconteceram durante essa Guerra Fria, como também aconteceu no Vietnã, de modo que os Estados Unidos saíram derrotados do Vietnã, mesmo os norte-americanos tendo assim investido bilhões de dólares nessa guerra. Então, a União Soviética também ajudou a reconstruir, assim economicamente, a Coreia do Norte após a Guerra da Coreia. Então, tudo que estava acontecendo dentro desse contexto fazia parte assim dessa bipolaridade. De um lado, os capitalistas, do outro lado, os comunistas. Bom, a descolonização da Ásia e da África. Descolonizar é deixar de ser uma colônia. Então, tivemos essa experiência colonial e assim fomos colonizados pelos portugueses. Então, colonizar significa o domínio político, econômico, cultural, social de um determinado povo. E isso aconteceu grandemente no século XVI pelos países europeus, que assim fizeram as grandes navegações. Eles estavam atrás de metais preciosos, estavam atrás de estabelecimentos de colônias, conquista de terras e também de pregar a mensagem assim cristã. Então, sendo que no século XIX aconteceu um neocolonialismo, ou seja, uma nova roupagem disso, porque os europeus eles se fundamentaram no darwinismo social, ou seja, pegaram as ideias de Charles Darwin sobre a evolução das espécies e assim deram um ar preconceituoso a essas ideias, de modo que Charles Darwin dizia que o mais forte não é ele que consegue assim sobreviver, e sim aquele que se adapta melhor às mudanças. Darwin dizia isso através do processo de seleção natural das espécies. Então, isso aí foi interpretado pelos europeus de uma forma preconceituosa, onde dizia que as populações africanas e asiáticas precisavam assim de ajuda a fim que elas viessem se desenvolver. Então, o continente africano e o continente asiático foram repartidos como se fossem pizzas entre as potências europeias e estavam atrás de matérias-primas e, logicamente, mão de obra barata. E eles vinham assim com esse discurso, com esse posicionamento preconceituoso em relação a esses continentes. Tanto é que isso aí foi um dos fatores para a Segunda Guerra Mundial, já que eles estavam investindo bastante na industrialização de cada país. Porém, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou muito mais difícil para os países europeus conseguirem, assim, se manter controlando essas regiões, essas colônias aí dos continentes africano e asiático. Então, nesse contexto da Guerra Fria, essa descolonização seria boa tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles ficaram de olho, essas duas potências ficaram de olho
porque os países descolonizados, eles assim adeririam, ou seja, se alinhariam ou a um lado ou ao outro lado, ou ao lado capitalista ou ao lado socialista. Então, na década de 50, aconteceu a Conferência de Bandung, que justamente servia assim para organizar essa descolonização do continente africano e asiático. Justamente esses países que fizeram parte dessa conferência, que foi na Indonésia, na Ásia, eles queriam fazer uma aliança política e econômica. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela participou bastante, inclusive ela pressionou durante muito tempo nesse processo de descolonização os países europeus. Então, na prática, esses países aí africanos e asiáticos, eles não queriam se alinhar em nenhum dos dois lados. Porém, obviamente, teve essa união, essa aliança política e econômica que mais tarde favoreceria assim o sistema capitalista. Então, temos aqui uma foto. A Conferência de Bandung reuniu mais de 20 países recém-descolonizados com o apoio da ONU, na qual ficou decidido que não iriam se alinhar com potências como a Inglaterra e França, praticando assim sua autonomia. Porém, na prática, teve um favorecimento, sim, ao sistema capitalista. Então, essa conferência de Bandung foi feita, justamente essa aliança entre esses países africanos e asiáticos para a descolonização, para a organização de cada um deles. Bom, a descolonização na Ásia. A descolonização na Ásia começou já em 1940. No caso aí, teve uma disputa territorial muito grande que as nações aí asiáticas travaram com os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a França, ela se enfraqueceu, ou seja, ficou impossível de manter assim suas regiões lá nessa Ásia. Então a França perdeu o Vietnã do Norte em 1945, também perdeu o domínio da Indochina. E o que aconteceu foi a independência, e através desse domínio surgiram aí o Laos, Camboja, Vietnã do Sul. Então, a Holanda também não conseguiu se manter, como eu chamei a atenção após a Segunda Guerra Mundial, foi muito difícil que os países viessem conseguir se manter assim, controlando essas colônias. Então, a Holanda perdeu o domínio sobre a Indonésia, que ficou independente em 1945. E, além disso, o reconhecimento só foi 10 anos após que os holandeses fizeram. Isso porque a ONU pressionou para que isso acontecesse. Bom, a Inglaterra também perdeu, assim, os seus territórios, porque em 1947 houve a independência lá da Índia. E o movimento liderado aí por Mahatma Gandhi, ou seja, um grande líder indiano, que era hindu, que pregava assim a resistência pacífica, onde os ingleses eles assim atacavam aos indianos e os indianos eles ficavam pacificamente aguentando todo o suplício, toda a humilhação, uma resistência pacífica. Ele fazia assim e pregava essa desobediência civil às leis. Os indianos não respeitavam as leis, porém não entravam em conflito direto com os ingleses. E os ingleses, assim, eles agiam de uma forma truculenta e os indianos conseguiram, posteriormente, a sua independência. Então, porém, dentro desse contexto aí, houve uma divisão lá na Índia, porque após essa independência, como existia uma influência religiosa muito grande, e essa influência, se tinha uma divisão, ou existiam influências, de um lado existiam os hindus, e do outro lado existiam assim os muçulmanos. Então, após a independência da Índia, teve uma divisão. E um lado, que era hinduísta, ficou o próprio país Índia, a própria Índia,
e do outro lado ficou o Paquistão, que era aí muçulmano. Isso após essa independência aí da Índia, onde os ingleses de fato se retiraram de lá. Aí temos um mapa aqui, ó, mapa político do processo de descolonização da Ásia. Aí temos lá colônias britânicas, colônias francesas, colônias holandesas, colônia norte-americana. No caso norte-americana aqui, apenas Filipinas, né? E britânicas temos lá a Índia, Paquistão, Nepal, Butão, Birmânia, francesas, Laos, Camboja, colônias holandesas. Aí temos várias também. Então, como eu chamei a atenção, os países europeus dividiram entre si esses povos, né? No caso aqui, os norte-americanos também, em relação a Filipinas. Bom, a descolonização da África. A descolonização da África foi um tanto quanto diferente. Por quê? Na África existia um problema cultural muito grande, de modo que, quando os europeus chegaram lá, existiam várias nações, vários dialetos, várias línguas, vários idiomas diferentes. E assim, os europeus passaram por cima disso tudo e não respeitaram, assim, cada povo que lá habitava. De modo que eles dividiram e cada um ficou com a sua parte. Cada europeu com a sua própria parte. Ou seja, eles passaram por cima da história também desses povos africanos. Lembrando, colonização significa esse domínio cultural, político, econômico, e eles fizeram isso lá. De modo que, quando a gente fala em África, se vem à mente logo pobreza, miséria, fome, sendo que, pelo um processo histórico, o continente africano, boa parte dele se tornou pobre justamente por essa conquista que os europeus lá fizeram. Então, o continente africano tem a sua parte rica ainda hoje, muito rica em recursos naturais, essa parte, sendo que existe também muita pobreza, e essa pobreza veio de um processo histórico, de várias conquistas que assim os europeus fizeram lá. Tanto é que, quando eles comercializavam lá no século XV, XVI, os europeus assim faziam negócios com os africanos e ouro era comercializado. Boa parte do ouro naquele mundo lá do século XVI vinha da África, tecidos, marfim. Porém, esse continente foi se empobrecendo por conta de vários processos de conquista e exploração que os europeus lá fizeram. Aí temos aqui um mapa. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Reino Unido, nações independentes. Então, todas essas partes aqui, todas essas regiões eram assim desses países que estão aqui. Foi assim que foi feita essa divisão, ou essas divisões foram feitas dessa forma. Então, as culturas, os povos não foram respeitados e assim eles foram divididos e conquistados por essas potências europeias. Isso no século XIX, lembrando. Então, na descolonização, no caso aí da África, mais especificamente os territórios que os franceses tinham nessa África, foi um tanto quanto diferenciada essa descolonização. Por quê? Tirando o caso aí da Argélia, que houve assim conflitos intensos para a libertação dos argelinos. Então, o presidente da França, Charles de Gaulle, ele queria sim ter mais influência, ele tinha um interesse político na ONU. Inclusive a França foi uma aí das fundadoras dessa instituição da Organização das Nações Unidas. Então, esse presidente, Charles de Gaulle, ele queria assim fazer parte do Conselho de Segurança, enfim, queria uma questão política dentro dessa ONU. Então, o que ele fez para que as populações africanas elas fossem independentes, ou seja,
O que ele fez para devolver esses territórios que os franceses tinham conquistado dos africanos? Ele decidiu fazer isso através de um plebiscito, uma consulta à população, perguntando se a população queria continuar fazendo parte da comunidade francesa ou se essa população queria se tornar independente. Então, a resposta veio e assim muitos povos eles decidiram e optaram por se tornarem assim independentes, como no caso aí da Costa do Marfim, Camarões, Mali, Gabão, Níger e etc. Isso a partir de 1960. Agora, em relação à Argélia, houve lá uma luta forte porque alguns colonos queriam continuar assim com a dominação francesa. E existiam pessoas nacionalistas que não queriam, grupos nacionalistas que lutaram pela emancipação, pela independência, pela descolonização aí da Argélia. Aí foi formada aí a Força Libertadora Nacional. E através de muitos conflitos, de muitas guerras que aconteceram, com um saldo de cerca de 1 milhão de pessoas que morreram, também em 1962, o presidente Charles de Gaulle ele decidiu reconhecer a independência da Argélia. Na Bélgica, na Bélgica a dominação também se tinha um controle assim, praticamente enorme em relação ao Congo, sendo que os belgas eles não eram tão fortes economicamente quanto, logicamente, as outras nações europeias. Então, a população congolesa aí vivia numa situação muito difícil, porque eles viviam com fome, a miséria estava alarmante, então, e a população estava muito satisfeita com essa situação. Então, a partir da década de 60 também teve aí movimentos nacionalistas e a ONU pressionou bastante para que isso acontecesse. E assim, os belgas cederam essa região que eles tinham conquistado da África e assim a República Democrática do Congo foi fundada. Agora, em relação à Inglaterra. Tanto a França quanto a Inglaterra tinham assim, as maiores áreas, os maiores territórios no continente africano. Antes da Segunda Guerra Mundial, em 1922, o Egito já tinha se declarado independente. Então, a ONU também ela participou aí nessa questão da Inglaterra e assim teve uma onda nacionalista, movimentos nacionalistas defendendo a bandeira assim da independência de cada povo. Então, e várias colônias assim se tornaram independentes, como Sudão, Gana, Nigéria, Somália, Quênia e etc. Então, no caso específico, em relação aos portugueses, isso aconteceu apenas posteriormente. Uma observação: essas descolonizações aconteceram tanto na África quanto na Ásia porque os países europeus não estavam dando conta de permanecerem assim, controlando esses territórios, essas regiões, nesses continentes, porque eles estavam enfraquecidos, como também com movimentos nacionalistas que se levantaram, defendendo assim, a independência, a descolonização desses povos e a participação da ONU, que pressionou bastante a fim que as potências europeias viessem ceder esses territórios conquistados, tanto da Ásia quanto da África. Então, além disso, os europeus só saíram de lá, no caso específico de lá que eu digo da África, porque o continente africano já tinha sido muito explorado ao máximo possível. Eles exploraram e assim extraíram a maior parte das riquezas que havia assim nesse continente. Então, por isso que eles saíram assim no continente africano. Além disso, depois que eles saíram, muitas confusões e conflitos aconteceram lá no momento pós-independência, pós-descolonização dessas regiões africanas. Bom,
Então os europeus deixaram assim o continente africano, a maior parte desse continente, em uma grande miséria, porque eles exploraram assim, até enquanto eles puderam, os recursos, a mão de obra, lembrando a escravização que foi feita, no caso, no século XV, XVI, onde milhões de escravizados foram trazidos à força para as Américas e etc. Agora, em relação a essa guerra colonial portuguesa, depois que teve essa conferência aí de Bandung, em 1955, foi a tentativa, assim, de articulada, né, das colônias para, de fato, eles determinarem o que aconteceria para a descolonização desses territórios, sendo que os portugueses eles não aceitaram essa descolonização, de modo que em 1961 grupos armados na Angola, na Guiné e em Moçambique assim fizeram um levante, revoltas aconteceram com esses grupos armados, justamente eles se revoltaram contra essa dominação portuguesa e contra o governo de Antônio de Oliveira Salazar, que era um governo que existia lá desde 1933 e era um governo totalitário, assim como o fascismo de Benito Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler. Ou seja, não existia assim liberdade de expressão, não existiam partidos políticos, era uma ditadura totalitária. Então, esses grupos assim se revoltaram porque os portugueses não queriam abrir mão dos seus territórios aí no continente africano. Então, a luta foi intensa. E vários grupos revolucionários surgiram dentro desse contexto e também, assim, revolucionários internacionais participaram, como Ernesto Che Guevara, Carlos Marighella, brasileiro. Eles participaram a fim que os africanos se tornassem livres. No caso, esses dois que eu citei, tanto Che Guevara como Marighella, eles eram assim comunistas. Então, houve essa pressão imensa que aconteceu e assim ocorreu a Revolução dos Cravos em 1974, onde um movimento que foi até pacífico, porém teve o apoio do exército e o apoio assim de todas essas manifestações, de todos esses movimentos que eu chamei a atenção, para que o governo totalitário de Salazar chegasse ao fim. Então, houve essa Revolução dos Cravos, eles pressionaram e aconteceu assim, no caso aí, a independência desses países. Sendo que depois que os portugueses saíram de lá, houve também, logicamente, o fim dessa ditadura, que era chamada também de Estado Novo, que foi de 1933 a 1974, sendo que era de Salazar. Getúlio Vargas, quando fez a ditadura dele aqui no Brasil, de 1937 a 45, ele se inspirou nesse Estado Novo aí de Salazar. Então, depois que Salazar saiu do poder, houve uma briga muito grande para ver quem tomaria o poder aí entre os grupos africanos. E essa briga, esse conflito pelo controle, aconteceu de 1975 a 2002. Bom, também teve essa guerra aí de independência da Indonésia, descolonização, e foi justamente lá que ocorreu a Conferência de Bandung, em 1955. A Indonésia fazia parte do Império, logicamente, holandês. E durante a Segunda Guerra Mundial, a Indonésia foi invadida pelo Japão e com essa invasão, os japoneses prometeram assim fazer o processo de independência dessa Indonésia, sendo que os holandeses eles tentaram recuperar o controle dessa região. Então, no caso, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses já estavam enfraquecidos e aconteceu aquele ataque nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, com as bombas atômicas, grupos nacionalistas, eles aproveitaram assim da fragilidade do Japão, que prometia essa independência, e esses grupos nacionalistas, eles fizeram assim a própria independência. Então, esse movimento nacionalista foi liderado aí tanto por Sukarno Ahmed como Muhammad Hatta.
Eles se aproveitaram assim que o Japão estava enfraquecido e fizeram assim a independência da Indonésia, sendo que os holandeses eles não concordaram com essa independência. Então, eles brigaram a fim que eles viessem conseguir retomar esse controle, como eu falei anteriormente. Então, o conflito armado aí durou durante 4 anos e em 1949 a autonomia dessa região de fato é reconhecida, sendo que a elite subiu ao poder e assim a população continuou vivendo em condições desumanas aí nessa Indonésia. Aí temos aqui duas fotos. Sukarno Ahmed, 1901-1970, era original da ilha de Java. Apesar da presença holandesa, sua família manteve a tradição e não adotou o sobrenome ocidental. Ele governou a Indonésia de 1945 a 1967. Assim como Sukarno, Hatta veio de uma influente família. Seus estudos na Holanda permitiram conhecer o outro lado do domínio colonial, algo que reafirmou seu nacionalismo durante o processo de independência. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro. E na próxima aula estudaremos essa Guerra Fria na América Latina.